nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da sexta-feira da primeira semana da Quaresma. A primeira leitura de hoje é da profecia de Ezequiel, que nos diz: Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Então, já estes dois versículos pedem o quê? O arrependimento. O arrependimento de todos os pecados, mas não basta o arrependimento, a mudança, a conversão. É necessário, arrependendo-se, viver a justiça, ou seja, praticar a vontade de Deus, seus ensinamentos. E quando chegamos isso e elevamos a perfeição em Jesus, porque por nós mesmos não somos capazes. Todos os santos foram perfeitos em Jesus. O que acontece? O Senhor esquece de tudo. Seja na absolvição, mas na absolvição dos pecados, na confissão, quando eu, restaurado pela graça, me proponho agora em ser uma pessoa mais justa, mais santa. Caso contrário, não é que Deus não perdoe. A questão é que nós retomamos o caminho da maldade se não mudamos de vida, se não convertemos, se não somos verdadeiramente transformados pelo Senhor. Continua a leitura. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Mais adiante. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Então o Senhor não quer a morte de ninguém. E aqui, mais do que a morte física, é espiritual. Não quer que ninguém alcance a danação, a perdição eterna, mas sim que se arrependa, se converta, ganhe a salvação, que escolha o bem, que escolha a graça. Mas isso depende de cada um. Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso, morrerá. Ora, o Senhor indica que aquilo que, entre aspas, nós fazemos acontece conosco de modo espiritual. Por quê? Porque só para termos um paralelo e podermos compreender. Não temos o ditado que diz que a pessoa pode ter feito 1000 coisas boas, mas se ela faz uma errada, é aquela errada que nós lembramos? Neste caso, é um paralelo, mas é fato. Do que adianta
eu viver uma vida de bondade e depois eu pegar e entrar na perversidade do pecado e me esquecer de Deus? Tudo que foi feito de bom, então, foi feito de forma superficial? Eu mudei o meu caminho para o mal porque realmente eu queria isso? Tenhamos este questionamento entre nós, dentro do nosso coração. E depois, segue ainda, dizendo o Senhor: mas vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito à justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Então o Senhor está indicando, não é ele que é injusto. Somos nós que, caminhando contra os seus desígnios de amor, contra o caminho do que é correto, do que é santo, que alcançamos a perdição, ou seja, a morte eterna. Não é o que ele espera para nós, não é o que ele quer para nós, mas é o que nós podemos viver, é o que nós podemos alcançar. Caso não emendemos a nossa vida, não mudemos de vida, e tenhamos ainda em conta, não tentemos adaptar a palavra do Senhor, tentemos nos adaptar à palavra dele, e não adaptar a palavra dele a nós, aos nossos tempos. Porque foi isso que também Israel, em tantos momentos, tentou fazer, justificando sua via de pecado. E isso que tantas vezes também nós, no dia a dia, tentamos fazer. Ou os membros do corpo místico de Cristo buscam fazer. Muitos, não digo todos. Mas aqui está o caminho do erro. E o Senhor é justo. Se nos condenarmos, não podemos dizer que ele foi o mal. Fomos nós que distorcemos e vivemos de forma errada seus ensinamentos. Mas o que temos nos proposto a viver, irmão e irmã? Temos realmente, neste tempo de Quaresma, vivido de forma a converter a nossa vida, o nosso coração à vontade do Senhor, à sua santidade, à sua palavra, à sua justiça? Ou temos deixado de lado, vivido de uma forma estranha aos ensinamentos e à palavra de Deus? O Salmo 129 e 130 diz: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? E é verdade. Se Deus levar em conta somente os nossos erros, nenhum de nós mais existiríamos. E este é o Salmo de Profundis, rezado justamente na missa de defuntos. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Aqui está de Profundis. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós encontro perdão, eu vos temo, em vós espero. É isso que devemos de buscar, o perdão, mas com verdadeiro arrependimento e conversão, confiando que o Senhor nos concederá esta graça, se nos abrirmos verdadeiramente a Ele. Por fim, o Evangelho de hoje, de São Mateus, nos diz: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás? Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta.
Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ainda há poucos domingos escutamos este evangelho que segue o Pai Nosso. A explicação do Pai Nosso é justamente a parte do Sermão da Montanha, e vamos recordar e aprofundar talvez alguns poucos aspectos desta leitura de hoje, para sermos mais breves durante a semana. Então, Jesus recorda que a nossa justiça, a nossa santidade tem que ser superior à dos mestres da lei e fariseus. Por quê? Eles viviam de forma perfeita externamente a lei. Porém, internamente não. E é isso que Jesus nos pede logo em seguida. Ele vai explicar o mandamento e vai dizer a nós, não basta, o não matar não passa somente por não cometer algo fisicamente visto. Mas ele explica a cólera, o querer a morte do irmão, já nos torna réus em juízo. Então devemos de amar o irmão, apesar de todas as dificuldades que humanamente temos, e somente Deus é capaz de nos dar essa graça, irmão e irmã. Por nós mesmos não somos capazes, a nossa humanidade nos impele tantas vezes a não amar o próximo, porque nos fez algum mal. Depois, continua na mesma explicação, dizendo o Senhor: quem disser ao seu irmão tolo, patife, será condenado pelo tribunal. Ora, quem ofende o seu irmão, quem ofende por maldade, quem simplesmente não coloca algo que a pessoa não é. E depois, por último, recordemos, quem chamar o irmão de tolo, o tolo aqui é louco para nós em nossos tempos, ou seja, desprezar o irmão considerando ele incapaz de ser alguém para conviver, será condenado ao inferno. O Senhor o que está retratando aqui é que devemos de recordar que o irmão é também alguém como nós, um ser humano como nós, com defeitos e qualidades, que nós devemos de aprender a amar como também Deus nos ama. Não é que vamos conviver com todos. Realmente há pessoas que são muito difíceis e que são problemáticas para a convivência, ou que ainda é impossível de conviver por causa de certas coisas que nos fez ou nos faz. Porém, aqui o Senhor está colocando que eu tenho que aprender a não odiar, a não querer o mal, e sim a querer a vontade do Senhor, o amor, sabendo que o Senhor será justo. Eu tenho que amar, mas a justiça cabe a Ele. E depois continua falando da oferta. Se estiver levando a oferta e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar-te. Não é que você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai se reconciliar. Não. Se ele tem contra ti, você vai reconciliar com ele. Peça perdão por aquilo que você fez, antes de se apresentar diante do Senhor. E o segundo, recordemos, a outra reconciliação é com o adversário, caminhando ao juiz, que é a nossa vida, caminhando rumo à eternidade. Recordemos, o Senhor pede que também nos reconciliemos, para que, no momento do juízo, isto não pese contra nós, porque nós fizemos todo o possível para que houvesse a reconciliação. E se o outro não quiser? Bem, já não depende de mim. Da minha parte, eu me abri ao próximo. Eu busquei me reconciliar, eu busquei conviver bem. Porém, se o outro não quis, caberá a ele colocar diante de Deus
o porquê. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver um verdadeiro arrependimento de nossas faltas e pecados, reconhecendo nossas injustiças, nossas fragilidades diante de Deus e pedindo a Ele a força necessária para que assim possamos abandonar os nossos erros e pecados e nos reconciliar verdadeiramente com Ele e vivendo cada vez mais na intimidade com o Senhor, na prática de seus ensinamentos, possamos verdadeiramente amá-lo, para que, amando a Ele e ao próximo, possamos chegar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.